Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, para tentar explicar para você como é que está essa questão eleitoral, como é que o eleitor está se comportando. Pela primeira vez a gente vê aí que a população ainda não está engajada na campanha, até os candidatos, pelo menos alguns deles, têm dificuldades em circular pelo país. O que torna Bolsonaro um candidato tão popular? A gente vai tentar esclarecer um pouco essa confusão que está essa eleição para você que está em casa. A gente recebe hoje aqui o cientista político Leonardo Barreto. Ele é especialista em comportamento eleitoral. Boa noite, doutor Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, o prazer é todo meu. E aqui à mesa comigo, José Maria Trindade, né, José Maria? Vamos tentar explicar um pouco como é que está essa eleição para quem está nos assistindo. A política no Brasil nunca foi para amadores, mas desta vez está desafiando muito. Daí a importância de chegar aqui hoje um cientista político, doutor em ciências políticas, ex-professor da Universidade de Brasília, Leonardo Barreto. Ele é um especialista em comportamento eleitoral. Veja bem, comportamento eleitoral. O comportamento eleitoral mudou muito. Mas ninguém esperava que fosse mudar tanto, né, doutor Leonardo? A coisa complicou, né? Ninguém está entendendo o que está acontecendo. O senhor pode explicar mais ou menos? Como diz um amigo, nós não vivemos dias triviais, né? Na verdade, a gente está tendo uma eleição que ela vem a reboque de dois episódios muito sérios, né? Que o primeiro foi uma recessão econômica maior da nossa história, e o segundo, o maior escândalo de corrupção já conhecido pelo capitalismo mundial, né? Em termos de valores, é o maior escândalo da história do capitalismo. E essas questões... Conhecido, né? Exatamente. E essas questões, elas deixam... Mensalão e outras coisas, então... Aí... tem que pontuar. Mas conhecido, né? Conhecido. E essas questões, elas botam a eleição num contexto inédito, né? De uma rejeição muito forte. Acho que essa é uma característica do eleitor, né? Uma rejeição muito forte por todos os candidatos, por todos os partidos políticos, que foi rebatida pela reforma feita no ano passado, né, com uma vacina anti-renovação, fortalecendo a capacidade financeira dos principais partidos. Então, você tem uma tensão fundamental, né, que é a insatisfação de um lado, mas a incapacidade do sistema político de oferecer novas respostas por outro, que acaba criando esse caldo de uma eleição que a gente não sabe muito bem como é que a gente vai digerir, né? Porque o que eu tenho ouvido é que a bola de cristal quebrou. Não é nem... Está embaçada, ela quebrou. Não tem como se chegar a uma conclusão hoje de quem vai para o segundo turno, quem deixa de ir, porque o eleitor está muito fechado, né? E as pessoas... Tem gente do Bolsonaro que diz que ele pode até ganhar no primeiro turno. O senhor acredita em alguma hipótese desse tipo? Pois eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, aí derivando, né, do fato de estar todo mundo muito insatisfeito com o processo político, é que isso criou uma desinstitucionalização. É uma palavra complicada, mas ela significa basicamente que você tem um grande questionamento às regras do jogo, né? Você tem hoje os dois principais candidatos que tem discursos contra as regras, né? A gente está vendo o PT e toda essa questão ligada à candidatura ou não do ex-presidente Lula acusando claramente o judiciário de praticar fraude, de estar perseguindo uma força política, por um lado, e do outro você tem um candidato que se diz antissistema, que não tem nada a ver com o sistema político que está aí, e que também bota em dúvida a lisura do processo na medida em que questiona a urna eletrônica, que, segundo ele, pode ser manipulada. Então, você tem os dois principais candidatos fazendo ataques frontais às regras do jogo. Então, nós vivemos um momento de muita fragilidade
né, do ponto de vista da nossa estabilidade democrática, da estabilidade das regras. E essa instabilidade, ela lança muita dúvida quanto ao futuro. O senhor acha Agora, que a democracia está ameaçada? Eu acho que há risco, porque você tem não apenas uma sociedade dividida, mas você tem uma elite fraturada. Aquele dia, né, do julgamento do recurso da prisão em segunda instância do ex-presidente Lula pelo STF, os comandantes militares enviaram tweets, né, pelas redes sociais, dizendo assim, olha... Fazendo reparos ao Supremo, né? Que foi a primeira vez de uma manifestação militar depois da democratização. Mas complementando a pergunta que eu queria fazer para o senhor, é o seguinte, eu tenho uma tese de que o povo nunca decidiu nada no Brasil. As elites se reúnem, né, decidem os candidatos, e aí o povo é chamado para chancelar sempre um vencedor que já está ali praticamente decidido pelas elites. Mas desta vez, as elites não decidiram e o povo saiu para decidir e não quer voltar. E agora as elites estão divididas. É mais ou menos isso? Eu acho que a gente tem uma fratura inédita nas elites. Acho que você tem razão. Que vem já de algum tempo e que se acirrou principalmente nos últimos 4 anos. Eu lembro bem, no discurso de posse da Dilma Rousseff, que ela não faz aquilo que era de praxe, né, de cumprimentar o candidato derrotado. E, da mesma maneira, o candidato derrotado não liga para ela para cumprimentá-la pela vitória e desejar boa sorte. Então, de fato, acho que a gente vive um processo... Ficou uma briga pessoal, né? E acho que tem uma fratura mesmo, acho que o PT, no seu discurso, ele coloca isso muito claramente, né, uma falta de pontes, né, com as outras elites. Mas eu acho que tem uma outra coisa também, que é o seguinte, você teve uma mudança grande das instituições, das regras, né? Gente sendo processada, gente sendo presa, um processo de investigação muito forte. E aquela classe de políticos tradicionais também não sabe muito bem como lidar com isso, né? Eu acho que... Mas olha, doutor Leonardo, sabe, é tanto que houve uma reforma política, como o senhor disse, para manter fechados os partidos, né? E a própria decisão sobre a política. Então, há aí um movimento muito forte de reação da política. De sobrevivência. De sobrevivência. As regras não permitiram o aparecimento de novos. Não permitiram. E essa é a tensão fundamental dessa eleição. Você tem uma insatisfação enorme e o sistema político não foi capaz de apresentar alternativas que atendam esse desejo de mudança. E aí qual que é o resultado? O resultado é a saída das pessoas do processo político. A gente teve a eleição complementar do estado de Tocantins agora, que pela primeira vez na nossa história, você teve mais não voto, que é a soma de abstenção, nulo e branco, do que votos válidos. O senhor acha que isso pode se repetir no plano nacional agora? Essa soma? Pois é, eu acho que há uma chance, pela dinâmica eleitoral, da gente ter... e aí vem aquela questão da ruptura. Assim, você tem cenários onde você pode ter algum tipo de sabotagem do processo eleitoral, e aí talvez você tenha um processo desse. E aí, qual é a hipótese que eu penso? Se o Lula ele consegue chegar até a urna, e aí depois a candidatura dele é cassada e os votos são anulados. Aí você teria mais votos nulos. Mas parece que eles já marcaram para o dia 11, né, agora de setembro, o lançamento do Fernando Haddad como candidato do PT. Né? Mas agora com Edson Fachin como relator do processo do ex-presidente Lula lá no Supremo, eles estão achando que talvez tenha uma chance aí, né, de conseguir colocar a candidatura. Então está tudo muito incerto ainda. Muito curiosa, Denise. Um colega ontem estava me alertando sobre isso, é que a gente reduziu o período de campanha de 90 para 45 dias, mas os prazos recursais da Justiça permaneceram os mesmos, não foram cortados pela metade também. Então, os instrumentos, os mecanismos de você ficar
recorrendo à justiça hoje, assim, se tudo acontecer nos prazos definidos ali pela lei, sem nenhum minuto a mais, você vai estar tomando essa decisão no dia 16, 17, que é o último dia para colocar o nome da urna. Então, assim, você tem muitas chances. Se o relator do Supremo, por exemplo, resolver atrasar 3 dias a entrega do parecer, você já tem problema de colocar ou não a foto do Lula na urna, né? Então, assim, o receio é que você tenha oportunidades de processos de sabotagem da eleição, né? Mas, doutor Leonardo, é muito difícil que o Lula consiga uma vitória, porque o Supremo já decidiu por 4 vezes, né, a constitucionalidade da lei ficha limpa, em casos até menos grave, por exemplo, quem foi condenado antes da promulgação da lei, então fica muito difícil isso. Eu estou achando o senhor muito pessimista com relação ao suporte democrático da eleição e, depois da eleição, a continuidade da democracia. Por que o senhor está tendo esse pessimismo? O senhor tem alguma informação assim que possa embasar esse pessimismo? Porque essa insatisfação, ela não deu origem a uma força política reformista. Acho que a gente entrou numa... E que pudesse unificar. Isso. A gente entrou numa transição, acho que estamos claramente numa transição. Essa eleição, nós vamos escolher um presidente de transição. É mudança de hábito. Exatamente. Acho que a gente está vivendo, inclusive, um darwinismo, um período de darwinismo político, no seguinte sentido. As regras, o ambiente mudou muito, e muita gente vai se adaptar, mas muita gente não vai. Então, você vai ter um índice de mortandade política grande aí, né? Mas o que eu estou querendo dizer esse nível de insatisfação não foi capaz de se transformar numa força reformista. Então, está todo mundo sendo obrigado a escolher entre as antigas opções. As pessoas, muitas estão escolhendo não votar, e o candidato que é líder nas pesquisas, tirando o ex-presidente Lula, é um candidato radical. Então, nós temos, de fato, um cenário muito difícil. Agora, como é que o senhor vê? O senhor disse que tem uma questão aí que a gente pode chegar no problema democrático e não há pontes entre os partidos. Quem que o senhor vê hoje como ponte para fazer aí tentar uma liga para que a nossa classe política não se acabe nessa eleição? Olha, muito possivelmente, saindo da eleição, olhando para as candidaturas, né, falando bem abertamente, olhando para as candidaturas, o único presidente que assumiria no dia 1º de janeiro com uma base política seria Geraldo Alckmin, né, porque ele fez uma composição com o Centrão. Ele até repetiu um pouco Tancredo Neves no seguinte sentido: ele construiu uma composição antes da eleição, né? Agora, todos os outros, sentando no dia 1º de janeiro, vão ter que sentar com o Congresso para conversar e definir as bases de um processo de articulação. Ou seja, temos aí um período muito difícil, mas nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu convido você a continuar assistindo o nosso programa, uma vez que hoje, infelizmente, nós não poderemos fazer as suas perguntas, porque esse programa hoje é gravado. Voltamos em 2 minutos, não sai daí.